Efésios capítulo 4, do versículo 11 até o versículo de número 15. Ele mesmo deu uns para, diga assim, apóstolos, e outros para profetas. Aí só os nomes vocês falam, tá, pessoal? E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Amém. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, faça assim com as mãos, por favor, com sinal de receber. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Já recebe aí, você que está em casa, recebe aí em nome de Jesus. Esse texto é lindo, é incrível. Todo esse texto que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso. Nós vemos aqui, nós nos encontramos aqui de alguma forma. Eu quero encorajar você a se encontrar aqui em um desses 5 ministérios. O sistema religioso, ele nos ensinou que só quem está no altar que exerce alguma atividade. Nada disso. O altar é só uma das coisas, porque aquele que serve é maior. Foi isso que Cristo nos ensinou. Aquele que serve é maior. E nós estamos aqui para servir a igreja de Cristo. Nós estamos aqui para servir as pessoas em Deus e desfrutar disso nele. Eu quero falar um pouco sobre essa vocação, porque normalmente a gente fica perdido. Meu Deus, qual é a minha vocação? Meu Deus, qual é o meu chamado? Meu Deus, para o que o Senhor me estabeleceu? Quem é que nunca teve essa dúvida, gente? Quem é que nunca ficou preocupado com isso? Porque se nós não encontrarmos a nossa vocação, o nosso chamado, o nosso propósito, nós vamos ficar vagando de um lado para outro. As pessoas mudam de igreja, as pessoas mudam de casa, as pessoas mudam até de casamento, mas continuam da mesma forma, porque elas ainda não encontraram o propósito, o porquê. Porque nós temos 2 dias na nossa vida que são super importantes: o dia que nós nascemos e o dia que nós encontramos e nós descobrimos o porquê. E eu oro pela revelação do Espírito Santo, para que o Senhor revele no seu coração nessa noite qual é o seu porquê, qual é o propósito para o que Ele estabeleceu a sua vida, e em qual desses ministérios o Senhor quer você. Aleluias. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores ou mestres. Dentro desses ministérios, todos nós estamos inseridos. E não há alguém que tenha todos esses ministérios, porque na igreja de Cristo um completa o outro. Uns são apóstolos, outros são profetas, outros são evangelistas, outros são pastores e outros são mestres. Porque a sabedoria de Deus, a Bíblia diz que é multiforme, e um completa o outro. E eu vou dar
uma rápida passada em cada um desses itens e fica pegando aí para você, aonde você mais se encaixa. E domingo que vem nós vamos discorrer de forma mais detalhada em cada um desses itens, em cada um desses ministérios. Apóstolos. Apóstolos são aqueles que trabalham a fundação de instituições, trabalham missões transculturais, saem de uma realidade e conseguem se mostrar de uma outra realidade totalmente diferente e conseguem criar, conseguem gerar ali. São pessoas desse ministério que conseguem formar, gerir, produzir e cuidar de novos líderes. Esse é um dos ministérios. Apóstolos. Profetas. Trabalhos com pessoas afastadas da sociedade. Vou dizer por quê. Porque eles despertam. Profetas trabalham no departamento espiritual para despertar as pessoas para o chamado que o Senhor tem para cada um delas. Profetas trabalham a exortação, consolação e edificação. Profetas têm visão de futuro, não deles, mas do Senhor, porque às vezes o profeta nem desfrutou da profecia dele. No Antigo Testamento foi muito assim. Eles tinham uma visão tão grande de futuro que eles nem, com a idade deles terrena, não foi possível alcançar. Esse é um dos itens dos profetas. Evangelista. Trabalha com evangelismo pessoal e geral. E nos dias atuais, precisam utilizar as ferramentas disponíveis para alcançar vidas. O evangelista, ele fica atrás de vidas, atrás de almas. Ele busca meios para falar, para evangelizar, para levar Cristo para as pessoas, seja qual for o lugar, a circunstância. O pastor, ele trabalha a liderança de departamentos, a edificação da igreja por meio, anota isso, por meio do ensino da palavra. Sem a palavra nós não somos nada. Não dá para ensinar ninguém da nossa própria cabeça. Nós precisamos utilizar a palavra do Senhor. O pastor é aquele que exorta, aquele que aconselha e aquele que forma novos líderes. E eu acrescentei aqui a palavra paternidade. O pastor tem a dádiva de ser o pai espiritual de muitas pessoas. Vai se encaixando aí, tá? E mestre ou doutores, trabalho teológico, escritor, pesquisador, que gosta do ensino, que se debruça diante de estudos. Esses são os 5 ministérios. Se você não se encontrou em nenhum desses itens, me procure no final do culto, que eu vou auxiliar você a entender. Você vai me dizer pelo que arde o seu coração, eu vou dizer qual desses ministérios que você se encaixa. Para o que o Senhor estabeleceu um ministério tão completo, de pessoas tão completas para o reino dele. E eu quero falar sobre aperfeiçoamento, desempenho, edificação, unidade na fé, pleno conhecimento, não mais meninos inconstantes, levados por vento de doutrina, indução ao erro por homens astutos. E final, cresçamos em tudo. E eu estou liberando palavra aqui, profética sobre as nossas vidas, espiritual, física, material, emocional, porque essa é a promessa do Senhor. Cresçamos em tudo. Cresçamos em tudo. As pessoas pregaram um evangelho incorreto, o evangelho é humilde. Sim, Jesus era extremamente humilde, mas pequenez não tem relação com o evangelho. As pessoas veem as pessoas bem vestidas e colocam sobre essas pessoas preconceitos, como se a pessoa andasse bem vestida não tivesse
o chamado, a vocação de Deus. Porque humildade não tem relação com roupa. Humildade tem relação com o que está aqui dentro do nosso coração. Humildade tem relação com as nossas ações, e não com o exterior, que pode ser inclusive enganado de muitos. Eu quero falar sobre relevância do reino, porque Jesus deu esses 5 ministérios para que a igreja dele fosse relevante. A gente fica pregando um evangelho tão pequeno de um Deus tão grande. Não cabe um evangelho de pequenez, quando o dono dele é um rei dos reis e senhor dos senhores. Nós não podemos entender e aceitar isso. Nós precisamos entender que o Senhor tem nos vocacionado por um propósito muito maior do que nós. O chamado que o Senhor nos deu é muito maior do que nós. A vocação que Ele estabeleceu sobre nós é muito maior do que nós, porque nós somos infinitamente menores do que a palavra dEle. E Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que a dEle. Logo quando eu comecei a ler esse texto, não soa muito bem diante dos ensinamentos que um sistema religioso apregoa. Parece que a gente está querendo passar por cima de Jesus, mas não é isso. O tempo de Cristo aqui na terra foi curto demais. Nós, como igreja de Cristo, nós conseguimos ser mais relevantes, não demais porque nós somos maiores, porque nós temos mais tempo para ser relevantes, alcançar mais pessoas, de forma individual e de forma coletiva. Relevância não é você alcançar só multidões, é você alcançar uma única pessoa, e através da sua vida, essa única pessoa encontrou a Cristo, recebeu a salvação, se decidiu por Jesus. Isso é ser relevante para o reino. Se cada um de nós entendêssemos isso, nós teríamos evangelizado o mundo inteiro, cada um discipulando um, auxiliando um na fé. Nós revolucionaríamos o mundo. John Wesley disse assim: dê-me 100 homens que não temam nada mais do que o pecado, e não amem ninguém mais do que a Deus, e com eles eu abalarei o mundo. Jesus nunca precisou de muita gente. Jesus pegou 12 e revolucionou todo o sistema religioso, e o evangelho chegou até nós por conta desses homens que se entregaram, que entenderam a sua vocação, que entenderam o seu chamado, que entenderam o seu propósito, e não só colocaram uma mão, não só colocaram uma parte, mas eles se entregaram completamente para a sua vocação. Não é o templo, é uma vida na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Nós viemos aqui para celebrar, para quebrar o vaso, para entregar uma celebração e uma adoração ao Senhor. Mas a nossa vida cristã nunca foi no templo. A nossa vida cristã está muito além, porque se for só no templo vai ser raso. E eu pergunto para vocês: que impacto nós queremos produzir nos nossos vizinhos, na nossa família, no nosso trabalho, na escola, na rua? Que impacto você quer gerar, produzir na vida de alguém, de uma só pessoa? Que impacto você quer gerar? Nós geramos impactos com as nossas vidas. Se nós estivermos com águas nos pés, nós vamos gerar certo grau de impacto. Se as águas estiverem na cintura, nós vamos gerar certo grau de impacto. Se as águas estiverem nos lombos, nos ombros, nós geraremos certo grau de impacto. Mas se nós estivermos totalmente mergulhados,
aonde não dá mais pé, aonde nós perdemos o controle, e esse controle passou para as mãos daquele que tem todo o poder, nós vamos gerar um outro nível muito maior de impacto na vida das pessoas. Eu convido você nesta noite a mergulhar nas águas profundas, a experimentar viver sob o controle total do Senhor. O impacto que nós queremos gerar na vida das pessoas depende de nós, depende da nossa entrega, depende do nosso entendimento. E às vezes nós não estamos conhecendo nem a nós mesmos. Quem eu sou? Se eu não souber nem quem eu sou, como é que eu vou entender a vocação que Deus tem para mim? Eu sou filho. Nós somos filhos. Nós recebemos a redenção e a justificação pelo sangue de Cristo. Ninguém pode colocar o dedo no nosso rosto, ninguém pode apontar o dedo para nós querendo nos condenar, porque nós recebemos a justificação na cruz do Calvário. Nós somos justificados, nós recebemos a redenção, nós somos filhos, e nós podemos orar assim: Abba, Pai. Abba,